Muito bem, estudante, agora nós vamos trabalhar com segunda aula, no segundo tema da segunda quinzena, primeira semana. Falamos sobre molaridade, agora vamos falar sobre título e porcentagem em volume. Esse assunto você já viu, só que você viu em massa, quando você tem um soluto e tem um volume, o solvente, né? Agora nós vamos ver o soluto e solvente em estado líquido, que é justamente o título e a porcentagem de volume, né? Quanto tem de soluto em volume, em líquido, e quanto tem de solvente em líquido, tá? É a mesma fórmula, é só você substituir os valores, certo? Então nós vamos ver, vou passar para você alguns exercícios já prontos, explicar um pouco, e depois vamos fazer alguns exercícios no meu quadro, ok? Vamos lá. Muito bem, estamos na segunda quinzena, do primeiro bimestre, e essa quinzena vai de 24 de maio até 6 de junho, né? Então nós temos aí, hoje nós vamos na semana 1, continuando, na aula 3 e aula 4, vamos conversar sobre título e porcentagem de volume de uma solução química, tá? E aí você vai entender muita coisa boa aí, ó. O título ou porcentagem em volume são modalidades de concentração de soluções, ou seja, formas de especificar a quantidade de soluto e solvente, na forma de líquido, né, presente em uma determinada solução. Essas modalidades só são utilizadas quando estamos trabalhando com soluções, nas quais tanto o soluto quanto o solvente apresentam-se no estado líquido, ou no estado gasoso, né? Aí você vê aqui, ó, um exemplo de solução que apresenta tanto o soluto quanto o solvente no estado líquido é a gasolina, vendida nos postos de combustíveis, né? Nessa solução a gasolina é um solvente, o etanol é o soluto. Outro exemplo é o álcool hidratado que utilizamos em casa para a limpeza. Por exemplo, nessa solução de etanol, o etanol é o solvente e a água é o soluto. Então, o que a gente viu antes foi em massa, agora nós estamos vendo em volume, né? Então, para isso, nós temos aí, ó, para determinar o título em volume de uma determinada solução, basta utilizar a seguinte expressão matemática, olha, ó. O título em volume é o quociente entre o volume do soluto e o volume total da solução, ok? Então, você vê a fórmula do título, né? Só mudou aí foi o V, né? Agora estamos trabalhando com volume. Então o T é o título, V1 é o volume do soluto, está com o número 1. E o V é o volume da solução. Sabendo que o volume da solução é a somatória entre o volume do solvente e o volume do soluto, que é o V2 mais V1, né? Precisa você saber que quando tem só o V em muitas expressões, é porque é o volume da solução, né? Então nós temos aqui, vamos calcular nesse exercício aqui, essa questão. Então sabes que 1 litro de vinagre, solução aquosa de ácido acético, tá aí a fórmula dele, né? Apresenta 55 ml de ácido acético. Calcule o título em volume e a porcentagem em volume do ácido acético no vinagre. Então vamos lá, nós temos os dados do exercício. Ele me deu o volume da solução, que é o geral, né? 1 litro, né? Ou 1000 ml, não é isso? O volume do soluto ele também deu, ó, 55 ml, porque o ácido acético aí, ele é o soluto, não é isso? Né? Aí ele quer que calcule o título da porcentagem do volume do ácido acético no vinagre. Então ele quer o título e quer a porcentagem, certo? Então nós vamos fazer o cálculo como? Eu vou jogar na fórmula, né? Tá aí o T igual a V1 dividido por V. Então meu título não tenho, mas eu tenho a massa, 55. E somando lá o volume, né, o V1 e V2, nós temos 1000. E aí é só você dividir. Aí você vai ter o título, ok? E como é que você vai ter a porcentagem? É somente você multiplicar por 100. Então a resposta seria 5,5%. Na solução, existe apenas 5,5% de ácido acético. Entendeu como é fácil? Né? Agora, nós vamos resolver uma questão para você.
Muito bem, estudante, vamos para a nossa resolução. Vou dar um exemplo aqui para vocês, para a gente calcular o título e a porcentagem em volume. Isso aqui a gente viu quando a gente foi fazer para massa. É a mesma coisa para volume. Quer dizer, você tem um pó e tem o pó como soluto e o volume como solvente, certo? Dessa vez não, você tem dois volumes, né, líquidos, dois líquidos, né? Principalmente quando você vai fazer uma solução alcoólica, que você faz com a homogeneização com a água, certo? Então, mas um é soluto e o outro é solvente. Então, ó, essa questão aqui, uma solução foi preparada pela adição de 10 ml, e é muito simples, de álcool em 90 ml de água, certo? Calcule o título e porcentagem em volume. Tudo bem, vamos identificar aí, esse exemplo é muito fácil, só de olhar eu já sei, né? As porcentagens. Mas aí, como eu quero que você aprenda a entrar aqui na fórmula. Então, você vai pegar primeiro os dados. Você tem aqui o soluto. Quem é o soluto? A água ou o álcool? Né? A água sempre é o solvente, né? Então, vamos botar aqui o soluto, o álcool. Eu tenho quanto? 10 ml. 10 ml de álcool. E o solvente, 90 ml. A solução geral, que é, isso aqui é V1, né? Isso aqui é o V1, né? O soluto. O V2, solvente. E o V, o que é o V? O V é a soma dos dois, que vai dar 100. Que é a solução, né? Que é a solução, 100 ml. Ok? 100 ml. Agora eu vou jogar na fórmula. Olha que coisa bacana. O título é igual o soluto, o volume do soluto, que é 10, e o da solução, que é 100. Certo? E aí é só você dividir, né? Aí vai dar quanto? 0,1. A porcentagem, isso aqui é o título. O título é 0,1. Ele não tem unidade, o título, 0,1. Agora, ele pede aqui o que? Ele pede o título e pede a porcentagem. É só você multiplicar por 100, certo? E aí o resultado vai ser quanto de porcentagem? 10%, certo? Então eu tenho 10% do soluto e 90% do solvente. Aqui está bem claro, né? Tá? Beleza? Tranquilo? Agora tem questões que vêm para atrapalhar você. Mas se você for pegando os dados, se identificar que é um soluto, identificar que é um solvente, você tem a solução. E depois você joga na fórmula. E o restante é matemática. Certo? Tá na mão isso aí? Então, porcentagem de título e porcentagem massa e volume você resolve dessa forma. Quando você está fazendo para massa, você vai só substituir o V pelo M. Lembrando que o V1 ou o M1 é o soluto. O V2 ou M2 é o solvente. Tá certo? Ok? Tranquilo. Vamos para a próxima.